Sejam todos bem-vindos. Mais um podcast do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, ligado à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Hoje eu sou Mário Povia e hoje aqui estou duplamente honrado. Do meu lado, Mauro Samarco, presidente do Conselho de Administração do IBI, que vai me ajudar aqui a entrevistar nada mais, nada menos que Elber Justo, CEO da MSC do Brasil. Mauro, bem-vindo. Elber, bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Diretamente da Intermodal, né? Então, nesse momento especial, né? Da gente ter essa oportunidade de estar aqui participando desse grande evento e junto de um grande amigo, né? Você, parabéns, né? Que é o seu aniversário. Obrigado. E felicidades. Obrigado. E o Elber, eu sou suspeito para falar do Elber, porque eu conheço o Elber desde que eu entrei na navegação. Ele vai falar da história dele aqui, a gente vai perguntar muito sobre isso. Mas, sempre tive um carinho muito grande por ele, pelos irmãos dele, por toda a trajetória, né, pela carreira que ele construiu, a família que ele tem, tudo isso. E meu grande parceiro na Associação Comercial de Santos também, né? Então, tá lá defendendo as batalhas, né, as lutas para a gente poder também trabalhar pela nossa sociedade santista. Isso aí. Bom, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, Elber. Só aceitei porque era teu aniversário, né? Então, assim, fico muito feliz de poder bater esse papo com vocês. O trabalho que o IBI vem fazendo. A MSC tem acompanhado esse trabalho, tem participado ativamente. Uma grande parceira, viu, Elber? Obrigado. Tem participado ativamente. Eu acho que a presença do Mário lá faz com que a gente tenha bastante interesse em estar participando. Então a gente fica muito feliz, parabenizar o trabalho feito até agora. E acho que é oportuno, né, a gente poder bater um papo. Agradeço o interesse de me ouvir. Então, para mim é um prazer poder falar e a recíproca é verdadeira. Né? Lá em Santos, com o Mauro, a gente tem uma parceria grande na Associação Comercial, que começou muito tempo antes, com uma amizade grande dele com os irmãos. Admiração já há muito tempo com o pai dele, que é uma das grandes figuras do nosso negócio, né, em todo o Brasil. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. E vamos lá. À disposição. Elber, a gente tem uma pergunta clássica que a gente faz aqui no início de cada podcast, né? A pergunta é: quem é Elber Justo? Bom, eu sou nascido em Santos, nascido e criado em Santos. Estudei minha vida toda em Santos, trabalhei sempre em empresas ligadas à navegação. Bom, primeiro comecei estudando em escola municipal, né? Fiz a minha formação, passei pelo Santa Cecília, né, no ensino médio, fiz administração de empresas Lusíadas, comecei trabalhando, fiz inglês quando era pequeno. Tem uma coisa que minha família sempre incentivou, é que a gente tinha que falar inglês. Então, apesar dos meus pais e meus avós não falarem, eles sempre tiveram a clareza de que falar inglês numa cidade portuária era importante. Meu avô era doqueiro, meu avô aposentou na Companhia Docas de São Paulo, de Santos, de São Paulo, desculpa, na Codesp. Então ele trabalhou mais de 57 anos na Codesp. Então o nosso envolvimento com o Porto sempre foi um pouco por aí. Mas sou o mais novo de 3 irmãos, meu pai faleceu muito cedo e a gente sempre teve muito presente que para começar a vida e até para começar a estudar a gente tinha que trabalhar. Então meus irmãos foram trabalhar em navegação por indicação de parentes, né? Também em Santos, ou você tem um negócio ou você vai trabalhar com navio, de alguma forma. E aí, quando eu fiz 18 anos, não foi diferente. Aí eu comecei a trabalhar como visitador de navios. Meu primeiro emprego, 3 meses depois de começar a faculdade. Assim que saiu o reservista, na época a gente esperava sair o reservista para poder procurar emprego. E por uma feliz coincidência, né, o meu primeiro chefe foi o Cláudio Oliveira, que hoje é o presidente do BTP. Sim. Ele foi o que me deu a primeira oportunidade aí no negócio. É um setor assim muito restrito, né, Elber? E a gente se pergunta, né, se em algum momento a gente acaba errando, né, e talvez não abrir o porto, né, para a moçada que vem vindo aí no mercado. A gente vai nos seminários, todo mundo de cabeça branca, né, um pessoal muito antigo, né? Você acha que a gente já mudou alguma coisa, né? Seja na área de shipping, seja na área portuária, né? Para trazer o jovem mais para perto, para mostrar que é uma carreira atrativa, que remunera bem e que tem muitos desafios? O remunera bem, a gente pode falar em off depois sobre isso. Ok. Não, assim, brincadeiras à parte, eu acho que melhorou muito. Eu vou te falar, eu me formei na faculdade quase 30 anos atrás. Eu não me lembro de ter tido uma aula
que tocou no assunto do Porto. Então eu fiz administração de empresas numa das faculdades, que na época era uma das melhores... Uma cidade portuária, né? Numa cidade portuária, que era uma das melhores faculdades de administração da cidade, ou a melhor na época, numa cidade portuária, no maior porto da América Latina naquele momento, e não teve uma aula, ou não teve uma matéria, não teve uma aula que era sobre o Porto. Então, assim, eu tinha uma intimidade com o Porto por causa dos meus irmãos, por causa do meu avô, por causa de parentes. Então, a gente cria essa intimidade não por meios acadêmicos, a gente cria intimidade porque é o nosso dia a dia. Então, mas eu acho que melhorou. Eu acho que a iniciativa de algumas universidades de se aproximar do Porto, iniciativas dos próprios executivos e empresários de trazer o Porto um pouco mais presente na vida dos jovens. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente também, eu trabalho no campus, que também busca inserir um pouco dessa noção. Eu acho que melhorou, tá, Mauro? Eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda. Eu acho que o meio acadêmico, as empresas, as instituições precisam buscar essas parcerias, porque no final das contas é da onde a gente vai tirar a mão de obra para o futuro, né? Então eu entendo o que você falou do pessoal de cabeça branca aí, mas a gente precisa realmente investir para que os jovens entendam as oportunidades, onde que eles possam ganhar a vida com isso, que eles possam fazer uma carreira, e que eu acho que se perdeu um pouco esse brilho aí de trabalhar numa empresa de navegação, mas eu acho que tem como recuperar, porque eu acho que teve uma transição. Acho que, né, de anos atrás não existiam quase terminais portuários, hoje esses terminais são muito mais presentes, empregam muito mais pessoas, e eu acho que eles têm sido o grande divulgador aí do Porto nesses últimos 20 anos. Quer dizer, a partir desse momento onde você traz a iniciativa privada mais para o jogo, né, com terminais explorados pela iniciativa privada, o shipping já sempre foi uma atividade privada, o que a gente tinha era uma participação estatal maior nos portos, e isso ao longo do tempo vem diminuindo, e aí começa a virar esse jogo, quer dizer, o próprio empresário começa a enxergar essa possibilidade de trazer aí mão de obra, de oxigenar essa mão de obra, né? Até para cobrir a lacuna, né? Sim. Você como, né, um gestor de uma grande empresa, e o trabalho que você faz no campus, né, essa preocupação de você poder dar oportunidade para o jovem ter uma formação, porque você sabe a dificuldade que é contratar. Exato. Né? Você falou, né, da tua família ter uma decisão correta de incentivar vocês a estudar inglês. É impressionante como a gente hoje, nos dias de hoje ainda, encontra numa cidade como Santos, que é uma cidade pequena, né, talvez o Porto maior que a cidade, né, em termos, né, do que envolve tudo aquilo do Porto, muita gente ali que não tem ainda o mínimo de formação, né, não tem um estudo básico de inglês que é o mínimo necessário para entrar no mercado. Exato. Assim, Mauro, às vezes eu, né, falo em algumas palestras, por mais, a gente é santista, então a gente pode falar, Santos é um porto que tem uma cidade, não um contrário. Isso, Então acho que a sociedade precisa entender isso em Santos, de que a gente vive do porto e não o contrário. A questão da formação, eu acho que os terminais, eles, como você falou, necessidade de contratação, de formar a gente não tem cursos específicos para isso, então os próprios terminais precisam formar essa mão de obra para que eles possam ter a continuidade. Então eu acho que tentar criar alguns polos de formação que sejam multi-empresariais, eu acho que seria uma saída bacana para divulgar e também para oxigenar um pouco essa mão de obra. E não ficar dependente só do investimento de cada terminal ou de cada empresa. Falando do campus, eu costumo dizer que eu sou um voluntário no campus por interesse, né? Interesse em ter uma mão de obra mais bem qualificada. Então a gente forma jovens lá, aprendizes, para poder ir para as empresas. Hoje a gente tem quase 1.100 jovens trabalhando em Santos, que é justamente para poder fomentar essa mão de obra e esse interesse no primeiro emprego, primeiro de tudo, mas 60%, 70% da contratação são de empresas ligadas ao porto. Você e Mauro são de Santos, sabe bem o que é o campus, mas muito do nosso público aqui não sabe. Conta um pouquinho da história do campus pra gente. O campus é uma instituição que tem em Santos há mais de quase 60 anos. Forma jovens aprendizes, menores e maiores de idade. Agora também trabalhando com estágio e com formação de jovens com deficiência intelectual. Então, basicamente, é uma formação para que ele possa procurar o primeiro emprego. Então, a gente tem dois principais grupos, os menores de idade de 16 anos e os maiores de idade de 18 a 22. Então,
Então a gente dá uma formação básica para que eles possam começar como aprendizes nas empresas. Legal. E vamos falar um pouco da tua história na MSC? Vamos lá. Bom, como eu disse, comecei a trabalhar com 18 anos, passei por algumas empresas. Quando eu me formei na faculdade, eu botei na cabeça que eu ia mudar de ramo, né? Que é trabalhar de madrugada, trabalhar final de semana, não ter horário, né? Eu falei, pô, agora que eu tô formado já, falo inglês, espanhol, Vou virar esse jogo vou aí. virar esse jogo. Aí fui fazer entrevistas em São Paulo, na época na Ernst Young, na Pricewaterhouse, passei nas entrevistas, só que o salário era 1/3 do que eu ganhava. Para morar em São Paulo, não tinha onde morar com ninguém, tinha que trabalhar de terno, não tinha nenhum terno. Falei, bom, a conta não fechava, falei, tem que voltar e continuar trabalhando na navegação. Por coincidência, naquele mesmo ano, no final do ano, a MSC abriu um escritório em São Paulo e, através de pessoas conhecidas, me ofereceram um emprego como assistente de operações na MSC. Eu lembro que quando eu entrei, tinham 15 pessoas no escritório. E aí, bom, comecei a trabalhar pela experiência que eu tinha, já tinha trabalhado como visitador, tinha trabalhado com operação portuária antes das privatizações dos terminais, trabalhei um pouco como representante, numa empresa de representante de P&I também, concorrente do Mauro. E aí comecei minha carreira em São Paulo por um ano e pouco, e aí o departamento de operações foi transferido para Santos, e eu acabei ficando mais uns 2, 3 anos trabalhando como planner. E depois disso eu fui trabalhar com claims, com faltas e avarias, pela minha experiência com P&I, e me tornei gerente de MSC pela primeira vez em 2000, 2001. Isso na área de reefer já? Não, como gerente de claims. De claims. Aí voltei como gerente de operações, aí fazia a parte de contratos com terminais. Em 2003 eu fui para o reefer, aí foi quando me ofereceram uma posição para ser gerente comercial. Eu conversei com a pessoa que me indicou, falei, olha, nunca trabalhei comercial na minha vida, sempre fiz operações, 10 anos de experiência, não me vejo fazendo vendas, né? Não me vejo tratando Com esse perfil. com esse perfil. E uma coisa que eu acredito bastante, né? Você tem que acreditar nas pessoas que estão te olhando, e nos teus chefes, né? Acreditar nas pessoas que estão te avaliando, porque eles conseguem reconhecer muito mais o teu potencial do que você mesmo. Porque a tua visão de mundo é limitada, né? O que você consegue enxergar. Você está dentro do processo, né, Alberto? Você não enxerga, não tem essa visão periférica, não? Na visão periférica, as tuas ferramentas são menores também, né? Você tem menos quantidade de ferramenta para poder e se avaliar, e se autoavaliar. É difícil, desafio muito, é difícil. muito grande. Principalmente quando a autoavaliação tem que ser positiva, então você sempre vai falar que você não consegue. E aí essa pessoa, né, que era um chefe que eu tinha, ele falou, não, você tem todo o perfil, acho que vai dar certo. Eu virei gerente de reefer da MSC. Foi uma experiência muito importante para mim. Conseguimos, né, desenvolver bastante negócio, assim, a empresa acabou se tornando uma empresa importante nesse segmento no Brasil. E aí, 3 anos depois, eu fui convidado para ser diretor comercial, ainda cuidando do reefer, mas eu cuidava de alguns trades, né, que são os nossos serviços, as nossas linhas. Em 2008, eu virei presidente da empresa. Bacana. Em outubro de 2008, eu assumi a presidência da MSC, e aí já subam quase 17 anos. Isso que é interessante, né? A longevidade, né? A gente, pô, sabe que você tem uma rotatividade, né? Às vezes nessas empresas, que é o que a gente fala, né? Da importância de você ter uma continuidade do trabalho, né? E aí quanto é interessante você ver você tá desenvolvendo esse trabalho na MSC, o que a empresa cresceu nesse período todo, né? Sim. O sucesso que é da manutenção, de você ter, né, o seu gestor, que sinal que você está fazendo um bom trabalho, né, que o grupo está satisfeito e dando continuidade nos projetos, né? Excelente, exatamente isso. E Albert, em termos de plano de negócio, o que mudou de quando você assumiu lá atrás, porque é hoje? A impressão que eu tenho, e aí olhando de fora mesmo, é que o shipping ganhou uma envergadura, né, que se já existia antes, pelo menos não tinha essa visibilidade, né? Você enxerga da mesma forma? Você acha que virou uma coisa mais importante ou só está mais aparente uma importância que já existia?
Eu acho que a primeira pergunta é fazer uma relação como era e como é. Isso. Então, só para dizer que em 2008 eu assumi 15 dias depois do Lehman Brothers. Então, a nossa preocupação era um pouco diferente. Foi uma crise realmente pesada, né? Nada. Então, assim, o ano de 2008, final de 2008, 2009, foram anos extremamente difíceis. Então, é lógico que o foco ele é diferente. Eu acho que o que você falou, assim, a importância da navegação, a importância do transporte marítimo, ela é inegável há milhares de anos, né? Então, eu acho que, lógico que o que mudou, e eu diria que a pandemia talvez foi um momento importante nessa mudança de chave, foi que as pessoas comuns, né, a quem não tem acesso a isso, começou a entender a importância desse negócio. Isso acaba permeando todas as camadas da sociedade, até quem toma a decisão. Então eu acho que essa notoriedade e essa consciência da importância do negócio acabou mudando um pouco. Isso tem um lado positivo nisso, né, que talvez possa ser encarado como uma negativa, tem um lado positivo de fazer com que a gente se posicione também de uma outra forma. Sim. Então as empresas de navegação também foram obrigadas a estar um pouco mais presentes nas discussões, até porque as discussões são mais necessárias, né? O Centronave, do qual eu sou presidente também, a gente tem agora uma agenda de estar um pouco mais ativo nas discussões, porque o negócio ficou mais famoso, né? Ficou mais em evidência. Então eu acho que realmente o que a gente precisa é achar as interlocuções corretas para poder trazer o nosso ponto de vista, que eu acho que isso está faltando um pouco, e que a gente se posicione um pouco mais e até no nível do que as empresas que a gente representa, né, nas empresas que a gente opera, que a gente trabalha, mereçam ser representadas. E acho que é importante, né, esse momento do setor estar participando ativamente das discussões, porque a gente tem esse conflito no nosso país por dificuldades de governo, né, de orçamento, até de modelo da gestão pública, que o privado ele está, obviamente, sempre muito mais à frente. Então, a produção cresce e a carga está empurrando, né? Então, a gente tem um problema de infraestrutura geral, né? E se o armador, o terminal, né, os prestadores de serviço em geral, né, a logística interna do país, se a gente não se mobilizar, e está se mobilizando, lógico que tem muita coisa para melhorar, até acho que mesmo entre nós, né, como setor organizado, a gente não vai conseguir avançar para os problemas que a gente está enfrentando, né? Eu adicionaria à tua lista o cliente, né? Também. O exportador e o importador. Eu acho que eles são a peça fundamental nessa equação. Eu acho que todos os outros players são importantes, os armadores, terminais, como você falou, o governo, mas eu acho que a voz dos clientes, o que eles precisam, os anseios, né, as dificuldades que eles enfrentam e, consequentemente, os custos que se agregam a essa operação deles é o que a gente precisa levar em consideração para poder gerar investimento e continuar o país crescendo. Então, enquanto a gente ficar conversando para nós mesmos, eu acho que a gente tem um problema. A gente precisa ouvir mais aquele que realmente é o que faz a gente estar aqui, que são quem produz ou quem consome os bens que são importados. Muito interessante essa colocação, Elber, porque muito se falava, né, que os armadores tinham uma posição dominante no mercado, que não ouviam, né, os clientes, a carga, e o que a gente percebe hoje, e não é só de hoje, isso já mudou há algum tempo, né, é exatamente essa conversa, e às vezes o próprio armador trabalhando numa conexão vertical, numa cadeia vertical que ele tem com o terminal portuário, que a gente sabe dentro das empresas são business distintos, né, e são tratados como centros de custo, com metas diferentes, enfim, né? E você começa a subir esse sarrafo também, né? Quer dizer, o nível de serviço, a exigência de cada cliente, porque também é cobrado no mercado, na medida que você começa a agregar tecnologia, né? As coisas começam a acontecer muito rapidamente. E eu queria acrescentar essa pergunta. Tá? O Brasil, em particular, né? O comércio exterior brasileiro também cresceu, né? O Brasil sempre foi um exportador de commodities, mas mesmo dentro desse contexto, o Brasil ganha um protagonismo maior nos últimos anos, através do agronegócio com produtividade, das proteínas também, não é? A própria questão de celulose, não é? A gente passa a ser líder, né, de uma série de produtos, né? E acaba também virando, por meio da globalização, um grande consumidor de produtos importados, né?
Mas nós estamos no hemisfério sul, né? Onde as grandes linhas, né, não estão frequentando. Como que se conversam, né? Na visão de shipping, né? O fato da gente estar meio que fora das grandes rotas, né? E ao mesmo tempo sermos aí protagonistas, né, de grande parte da exportação. Como é que vocês enxergam isso, né? Tanto numa visão, um passado mais recente, e como você está enxergando o futuro em termos de Brasil e participação nesse comércio? Uma pergunta bastante ampla, assim. Acho que primeiro, falando da competitividade do produto brasileiro, né? Então, quando a gente fala níveis de serviço, seja eles de navegação, de terminais, qualquer coisa que é ligada a transporte e entrega, o mundo mudou muito, né? A gente tem todas as ferramentas agora para poder medir o nível de serviço. O produtor melhorou muito. Então, o Brasil exportador de commodity, a gente é desde 1500, né? Agora, como é que a gente foi se preparando para isso? O quanto o produtor brasileiro se preparou e se modernizou a ponto de ser líder em tudo. Ele não é líder só porque o produto é melhor, ou é líder só porque ele só o Brasil é conhecido por isso. É porque ele tem uma tecnologia, um investimento do agronegócio muito grande. Então, o Brasil é conhecido e reconhecido por isso, graças ao empreendedorismo de todos esses atores. Quando a gente compara com o nível de serviço que a gente presta na infraestrutura, a gente tem deixado a desejar. Então, assim, eu acho que a gente está fora das grandes rotas, Mário, é o ovo ou a galinha, né? A gente está fora das grandes rotas, ou a gente está fora porque a gente não tem volume porque está fora das grandes rotas, ou não está fora das grandes rotas porque não tem volume. Então, a gente tem, esse ano, ou esses anos, tem sido, eu acho que a resposta para isso. Então, o volume está vindo, as exportações e importações têm aumentado, a gente tem sentido uma dificuldade de aproveitar esse crescimento por falta de infraestrutura. Acho que um bom exemplo é Santos, né? Hoje a gente tem o ponto crítico aí em 2024, a gente teve 2 vezes mais espera em média do que o pior ano da história, que foi em 2013. Então, isso é uma resposta. Então, como é que a gente vai trazer mais navios se a gente está esperando o máximo que a gente já esperou? Porque o negócio da empresa de navegação, né? E você falou da questão de terminais, tudo, mas falando especificamente de navegação, o navio ele tem que estar produzindo. Então, se está com o navio parado, é custo, acaba onerando a operação. Então, eu acho que hoje a gente não atrai mais capacidade, seja mais navios ou navios maiores, justamente por falta de infraestrutura. E assim, e falando de Santos, né? É inegável que Santos é o porto a se escalar no Brasil, ou na América Latina, ou na América do Sul, na Costa Leste. Se você fizer qualquer desenho de serviço que não inclua Santos, dificilmente o seu serviço vai ter sucesso. Então, como Santos é inescapável, quando a gente omite uma escala em Santos, é porque não tem outra opção. Não é para o armador escolheu não escalar Santos. Não dá para não escolher. A gente vai não escalar Santos porque não tem opção. Atrasa 3 dias a atracação, porque a gente tem que esperar para atracar, ou porque por falta de infraestrutura para atracar. Por falta de infraestrutura para atracar. Então, o que a gente precisa, né? E aí, acho que está claro já agora, felizmente, ao que tudo indica com o Santos Tecon 10, é que a gente precisa de capacidade. E quando o Santos Tecon 10 ficar pronto, a gente já vai ter que estar falando do próximo. Porque até ele ficar pronto, a gente espero que tenha uma demanda reprimida, que já vai conseguir, talvez não nascer cheio, mas já vai conseguir operar boa parte desse terminal. Então, assim, eu acho que o empresário brasileiro, o produtor brasileiro, principalmente falando de agronegócio, tem feito seu papel. Maior produção, maior riqueza, aumenta as importações, como você mesmo disse, mas a gente está faltando um elo na cadeia aí, que é a infraestrutura para atender tudo isso. Não tem nenhum cliente, felizmente, Mário, que eu converso, que fale que vai fazer menos. Uma vez um me perguntou, me fala, como é que vai ser o ano que vem? Eu falo, não, você vai me dar a resposta. Você vai importar, você vai carregar comigo mais, menos ou igual? Mais. Eu falei, então vai piorar, porque a infraestrutura não está acompanhando. Exato. Então, todo mundo quer crescer, todo mundo está investindo para isso, mas a gente está pecando em ter uma infraestrutura adequada. Há quem diga, e eu me alinho a essa tese, né, de que um dos grandes problemas nossos é de continuidade, né? A gente acaba sempre enxergando infraestrutura como algo de governo, não como algo de Estado. Portanto, a cada 4 anos a gente repagina
os ministérios, a gente repagina o planejamento e talvez tenha retrabalhos, rediscussão de algo que já poderia estar, vamos dizer, num pipeline, numa continuidade, né? Você comunga dessa opinião? Acho que talvez, se a gente entendesse isso como algo de Estado, mantendo gestores nos portos com maior longevidade, e você é um exemplo disso, né? E não há quem diga que não é um caso de sucesso, né, Elber? Você acha que é por aí? Que mecanismo a gente poderia adotar? Passa por essa alteração na legislação? Dá um pouco da tua opinião sobre isso. Mas acho que isso é inegável, né? Eu acho que a gente ter planejamento a longo prazo em um setor onde os investimentos são de longo prazo, a solução da equação é óbvia, né? Eu realmente, assim, eu vou te falar que com você na mesa eu não me atrevo nem a dar essa opinião. Eu acho que você tem muito mais conhecimento para poder me falar quais são as soluções ou o que a gente pode fazer. O que eu posso dizer é que eu apoio a ideia, eu concordo contigo, eu acho que realmente a gente precisa fazer. Eu acho que essa mudança de legislação é importante, a gente precisa realmente tentar ter essa longevidade das pessoas que estão envolvidas com isso. Eu sei que é difícil, né? Porque a questão política ela é importante também, mas se a gente não pensar como país e como uma política de longo prazo, a gente vai acabar sempre discutindo a mesma coisa e nada muda. Então, de novo, o projeto de Santos, né? O terminal de Santos, que já poderia estar mais avançado, a gente ainda... A própria terceira descida, né? A própria terceira descida que também é colocada como um ponto importante até para a operação do terminal, né? Eu acho que faz sentido a gente falar de tudo isso em conjunto. E também, se perder a oportunidade, talvez não vai ter outra oportunidade de falar disso. Exato. Mas é isso, que essas decisões, essas políticas sejam tomadas em conjunto, porque também não adianta falar de um terminal sem falar da descida e sem falar de calada, né? Então a gente precisa estar com tudo isso sendo conversado ao mesmo tempo, mas eu concordo 100% contigo que tem que ser uma política de Estado. Os investimentos no final acabam sendo investimentos privados, né? Você tem lá, o governo anuncia a carteira de investimentos de 20 bilhões no Porto de Santos. Você pega a maior parte disso é da iniciativa privada, né? Então, o que a gente precisa é cada vez mais tirar os entraves, né? Os obstáculos que o governo impõe para os projetos poderem ser implantados, né? Já que a gente não tem a situação ideal, né, de ter um plano de Estado, um CAP que possa deliberar para definir quem é o presidente da autoridade portuária, que não seja uma decisão política, né? Isso seria o mundo ideal, mas eu acho que a gente tem que, no mínimo, ir tirando as barreiras para poder deixar o privado investir, né? Exato. Bom, essa é uma outra questão que está no andar de cima, talvez, né? O ambiente de negócios no Brasil, né? Talvez a reforma tributária agora nos coloque num outro patamar, porque nós temos uma esquizofrenia tributária, né? Às vezes surge uma tese e o órgão responsável te cobra impostos 5 anos para trás de uma tese que surgiu agora, né? Isso é muito ruim, né? A gente tem essa questão de algumas normas que não passam por audiências públicas, né? São órgãos que não têm nome de agência reguladora, normatizam e você fica sabendo das decisões pelo Diário Oficial. Quer dizer, essas questões eu acho que a gente pode melhorar em termos de ambiente de negócio. A própria questão de previsibilidade, né? Eu acho que hoje a gente atingiu isso de uma forma legal com as agências reguladoras, a gente pode buscar isso também com outros órgãos. E esse projeto de lei entra um pouco nessa questão. E, obviamente, licenciamento ambiental, que é algo também que tem inibido, né, de alguma forma, os investimentos. E ninguém nesse país quer fazer investimento em infraestrutura de longo prazo agredindo o meio ambiente, né? Sempre há, claro, uma mitigação que você tem que fazer e tá todo mundo disposto a fazer isso. Agora, não dá para aguardar 2, 3 anos, né, por uma resposta de um sim, não ou um talvez. A gente precisaria ter um processo com critérios mais objetivos e mais expeditos. Eu acho que isso é uma busca importante. Elber, o shipping não depende do licenciamento ambiental, mas depende de uma infraestrutura por trás que é afetada por isso, né? Você acha possível um pacto, digamos assim, né? Seja através de um licenciamento mais expedito, seja também uma mitigação de judicialização? São processos que acabam atrapalhando uma dinâmica que o setor público tem que ter em relação à dinâmica do privado? Então, eu acho que isso que você comentou, né, dos licenciamentos, aliado a uma reforma tributária, uma desburocratização geral em todos os processos, acho que tudo isso é muito bem-vindo para o ambiente de negócio. Você começou falando
de ambiente de negócio. É lógico que a gente quer ser um país mais ágil, que tome decisões mais fáceis, que atraia mais investimentos. Mas eu não consigo, Mário, traçar uma relação, pelo menos no nosso negócio, de que isso impediu o investimento. Então, apesar de tudo isso, todos os leilões, ou tudo que foi feito, e como o Mauro falou, que o privado investiu, ainda com esse ambiente foi feito. É verdade. Eu não sei, eu não conheço muito bem das outras indústrias, né? Mas, assim, eu, pelo menos na parte portuária, ainda que tenha essa situação, sempre tiveram empresários aí com apetite para investir, mesmo nesse ambiente. É lógico que tudo isso que você comentou, o que a gente puder facilitar vai ser bem-vindo, mas muito mais para que o país cresça mais rápido do que pensando que o investidor vai ter mais apetite. Acho que pode até ser, mas a gente não pode olhar muito para isso. O nosso objetivo como país não tem que ser agradar quem vai investir. A gente tem que ver o que vai ser bom para a gente, para que a gente possa ter mais desenvolvimento e aí essas pessoas vão continuar investindo. Eu não acho que ninguém deixou de investir no Brasil por causa disso. A gente tem pessoas corajosas aí no mercado. E as oportunidades são boas, né? Evidentemente, ninguém vai investir num negócio ruim, né? Sem enxergar boas oportunidades, né? Agora, eu vi aí o teu olho brilhando, né? Quando você falou aí de um trabalho que você faz aí de capacitação de jovens, etc. Para além da tua atividade profissional, conta um pouco aí, você falou já de Centronave, da Associação Comercial. Além de MSC, fala um pouco dessas atividades que você exerce hoje aí. Então, não sobra muito tempo, né? Mas tenho 3 filhos também, então isso é importante dizer. É um projeto que também toma tempo. Sim. Não, mas brincadeiras à parte, então é isso. Eu tento buscar também atividades que sejam complementares, né? Então, falar da formação de jovens, acho que além de ser um compromisso social com a cidade que eu moro, falou, o olho brilha porque você está convidado para ir lá, o dia que você for lá, você vai entender, realmente você transforma a vida das pessoas. Então, quando você transforma a vida de uma ou 2 pessoas, você começa a transformar a vida da sociedade. Claro. Que tá em torno, e você, como uma empresa presente na sociedade, você acaba se beneficiando disso. Eu acho que o que eu convido a quem está assistindo, né, e quem puder também participar, é que participem desse tipo de iniciativa. Acho que a gente tem um poder aí de fomentar isso e de multiplicar essas ações. Eu acho que visando as pessoas que mais precisam, que têm menos oportunidade, porque a gente tem muitos talentos, né, em todos os lugares. Em todo lugar a gente vai ter um talento, vai ter uma pessoa com vontade de entregar. Às vezes ela só não tem o caminho. Então acho que a gente tem essa possibilidade e acho que faz parte da nossa obrigação aí social de fazer esse trabalho. Legal. E você tem também uma posição na Centronave hoje? Tenho uma posição na Centronave, sou presidente do conselho diretor. Que, né, como eu disse, a nossa grande intenção agora é ter uma estrutura um pouco mais robusta de participação das discussões importantes para o nosso... Excelente, excelente. É bacana ver o shipping conversando. Acho que isso é muito importante também. Ouvir o outro lado, complementar. Acho que isso é bastante importante. Toda discussão essa completa se todo mundo falar, né? É verdade. De fora, você acaba faltando a opinião de alguém. E sou vice-presidente da Associação Comercial de Santos também, cujo presidente é o Mauro. Muito legal. Você falou até da união, de se complementar. Até na associação a gente tem feito algumas discussões. Dentro da associação nós temos os operadores portuários, os armadores. É bem eclético, né? Exportadores. Exportadores. Aí é esse que é o ponto que eu ia chegar. Além do história toda de café que nós temos, o café que nos visitou lá no Instituto, fizemos um evento grande com a ANEC, né, dos exportadores de grãos, né? E realmente, o quanto que todos entenderam a dificuldade que a gente tem de infraestrutura, né? Então todos trabalhando aí, tentando buscar soluções em conjunto, né? Eu acho que aí a importância de você estar organizado, do associativismo, isso vai para projetos que a gente tem que discutir com o governo, isso vai para questões sociais, né? O que a gente pode trabalhar de forma conjunta para tentar fazer um país melhor, né? Excelente. Bom, Elber, a gente tem um prazo aqui, um tempo limitado aqui, porque estamos hoje numa atividade itinerante, né? Primeiro, eu queria agradecer imensamente, uma honra fazer esse podcast aqui contigo, né? Abrir primeiro a palavra para suas considerações finais, Mauro, e depois passar para o Elber. Obrigado por você estar aqui com a gente também, Mauro. Obrigado, prazer, Mário. Sabe da satisfação que eu tenho de poder
tá desenvolvendo esse trabalho no Instituto ao seu lado, né? Pô, pelo todo o seu conhecimento, a sua história. Hoje, no dia especial, com o Elber aqui também, né? Um grande amigo. A quem eu brinco, né? Você quer ter um tempinho com o Elber nessa agenda toda dele, você vê tudo que ele citou aqui que ele faz. Sim. Você arruma um outro trabalho e convida ele que ele vai. Se você falar, vamos tomar um chopp, ele não tem o tempo. Eu nunca vi um... Mas se tiver um outro projeto para abrir, ele adere. Mas Elber, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. E tenho orgulho de conviver contigo, né? De ter esse prazer de ser seu parceiro aí nessa jornada. Que você tenha sempre muito sucesso. Obrigado. Não, de novo, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Mauro, além de ser parceiro, a gente é amigo, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa com você. E aproveitar para parabenizar a escolha do Mário, né? Para estar capitaneando o IBI. Como eu falei no começo, eu acho que boa parte do sucesso que está tendo é graças à presença dele, ao conhecimento dele e à forma com que ele agrega todas essas pessoas que estão lá. Então, aceitei vir aqui também em respeito a vocês. Obrigado. O trabalho que vocês têm feito. Eu acho que é importante para a gente poder ter essa discussão de nível, né? Para que a gente continue, mas com muito respeito ao trabalho que vocês estão fazendo. E obrigado, né, por permitir que a gente faça parte disso também. Elber, nós temos que agradecer e particularmente reconhecer, Elber, quer dizer, o ponto fora da curva, né? Essa longevidade, um brasileiro numa presidência de uma multinacional desse porte, de uma multinacional que trabalha com comércio exterior, né? com o mundo, né? E tem um brasileiro na frente por tanto tempo, é porque você é bom, é porque você é um cara diferente, e apesar de tudo isso, humilde, né? Uma humildade, reconhecendo, né, que as coisas podem melhorar, né? E trabalhando em tantas frentes assim. Então, parabéns pelo teu trabalho, um orgulho para a gente, enquanto brasileiro, né, de ver você ocupando essa posição. E agradecer a vocês que acompanharam aqui mais um programa. Estejam conosco, acompanhem-nos pela rede social e vamos em frente em busca de um Brasil melhor, de uma infraestrutura de transporte melhor. Muito obrigado.